Obrigado você que está espalhado aí entre os milhares de auditórios aqui no norte, lá em São Paulo também. Nosso grande abraço lá para Paulista do Vale. Nós temos certeza que pelos e-mails estamos recebendo, muita gente está feliz, está contente, está acompanhando, está divulgando também o Adorai 2016. Hoje temos aqui todos os presidentes da União, são pessoas muito queridas, os nossos líderes aqui da União Norte, que prestam um serviço muito bonito nessa região, propagando e expandindo o reino de Deus também. Eu estou feliz porque logo à chegada aqui encontrei o irmão Marques, que está sentado ali atrás da câmera, e era da minha igreja, a igreja onde eu fui batizado, e pudemos recordar um pouquinho ali dos tempos que ele passou ali em São Paulo, em Cidade Dutra, perto de Interlagos ali. E a gente tem descoberto que a gente está ficando um pouco mais velho, porque chega um e diz assim: pastor, sabe de quem eu sou filha? Sou filha de uma amiga sua de infância, e a gente vai ficando velho sem querer, né? Mas é bom encontrar essas pessoas e ver que as famílias estão bem alicerçadas, estão felizes. Eu vou voltar a dar aquele recadinho que eu dei na primeira noite. Você, na sua rua, deveria fazer uma mobilização para descobrir onde estão os focos da dengue, onde os mosquitos estão colocando os seus ovinhos, água parada. Isso é muito importante. Nosso país está sendo invadido por esse mosquito e nós devemos fazer alguma coisa, precisamos fazer alguma coisa. Então seja você a mudança, faça aí na sua casa, comece um grupo no seu bairro para detectar esses focos, e você vai encontrar muitos focos também. Diz que eles estão encontrando focos no ralo, estão pedindo que se coloque telas nos ralos, no ralo do banheiro, no ralo da cozinha, da área de serviço, do quintal. Ali eles continuam também botando seus ovinhos. Na geladeira, há geladeiras que a água cai e forma uma pocinha. Ali também estão descobrindo os ovinhos desse mosquito tão temido e tão terrível. Mas aí fica a dica para a gente ter atenção. Estamos falando sobre os 7 pecados capitais. E já falamos sobre orgulho, sobre a inveja e sobre a ira. Ontem falamos sobre a ira. Espero que todos tenham chegado bem calmos em casa. São 3 aspectos que têm muitos filhos, têm muitos desdobramentos. Na realidade, o pecado capital é aquele pecado pecado chave, é a porta que vai permitir a entrada de tantos outros males e pecados. Para cada um desses pecados capitais, nós estamos apresentando uma virtude. A maioria das virtudes vai sair das bem-aventuranças. Só a da inveja não saiu das bem-aventuranças, mas todas as demais têm saído das bem-aventuranças. No orgulho é humildade, está lá, bem-aventurados humildes. Da inveja é gratidão. O grande antídoto para a pessoa que tem inveja é ter um coração grato, é estar feliz com aquilo que tem, é estar feliz com aquilo que é. Isso é muito importante. Orgulho é quando você olha de cima para baixo, inveja é quando você olha de baixo para cima. Para combater orgulho, a humildade. Para combater a inveja, a gratidão. E ontem vimos sobre a ira, esse tão temido, né? Todos nós passamos por isso no trânsito e vimos sobre a mansidão. A mansidão é a grande virtude que combate. Só para deixar claro mais uma vez, nós não temos a intenção de nesta semana apresentar para você como vencer pecados, não é essa a intenção. Não existe uma regra, faça isso, pronto, já venceu o pecado. Na realidade, a gente só consegue vencer o pecado pela graça de Cristo. E quando a gente está na videira. Então a minha luta, se você entender bem o apóstolo Paulo, estudar bem o apóstolo Paulo, você vai perceber que a nossa luta não é contra o pecado. A nossa luta é para permanecer na graça de Deus, permanecer na videira. A graça nos envolve, nos abraça. Como o filho pródigo foi abraçado pelo seu pai, não é? Que representava Deus e nós, voltando para os braços do Pai. Então, nossa intenção não é dar uma regra áurea para vencer este pecado. Não, são situações. A palavra vencedor aqui
é meio complicada, ela tem alguns desdobramentos perigosos. Nós podemos entender que se vencermos, como eu contei a história de Santo Antão, né? Que depois de muitos anos, é uma lenda, né? É uma história contada da vida dele, numa caverna, só repetindo, depois de muitos anos sendo tentado pelo diabo que morava com ele dentro da caverna, o diabo desistiu e foi indo embora, e ele disse, bom, agora eu já posso ser considerado santo. Aí o diabo voltou, porque era isso que ele estava esperando, né? Então não existe nenhuma possibilidade de impecabilidade nesse mundo, não existe. Eu vou repetir, porque há pessoas que pensam que existe, e às vezes até pregam por aí, que há condições de sermos impecáveis. Então eu deixo de comer isso, aquilo, me visto assim, não faço isso, não tenho aquilo, pronto, agora eu sou uma pessoa santa. E aí o diabo volta, né, com uma história lá. Mas hoje vamos falar sobre um tema bastante empolgante. Vamos falar sobre a luxúria, a impureza. E há várias maneiras de introduzirmos este tema. Vamos fazê-lo da seguinte maneira. Vamos ler um texto da Bíblia, está na primeira carta aos Coríntios. Vamos buscar Paulo novamente, ontem também buscamos, no capítulo 7, aliás, no capítulo 6, verso 15, aí vamos entrar no 7, 1, 2, 3 e 4 também. Se você quiser abrir a Bíblia, se você que está aí nos auditórios, quiser nos acompanhar, nas igrejas espalhados por aí, algumas estão com a luz apagada, né? Mas podem me acompanhar então na leitura. Pronto? 1 Coríntios 6, 15. Olha que mensagem poderosa de Paulo. Depois eu vou dar o contexto dessa história. Não sabeis que o vosso corpo, ou que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tornaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão dois, uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugi da impureza. Aqui está outra palavra para luxúria, né? Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o seu próprio, ou contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Verso 20. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Agora vem o assunto pesado aqui. Quanto ao que me escrevestes, Paulo então respondendo uma carta dos Coríntios, é bom que o homem não toque em mulher. Vamos terminar de ler o texto. Mas por causa da impureza, luxúria, cada um tem a sua própria esposa, e cada um o seu próprio marido, cada uma. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Esse é um texto bastante pesado, né? Nós vamos falar sobre sexo hoje, que é um assunto às vezes pouco falado. Nós temos uma porção de tabus. Temos tabus da nossa própria família, temos tabus da nossa própria comunidade, e o mundo tem os seus tabus sobre o sexo. E se a gente não fala mais sobre o sexo, a gente vai aprender cada vez mais errado sobre o sexo. E a gente tem que estabelecer algumas coisas. Eu vou voltar ao texto aqui para explicá-lo melhor, mas é um texto que balança. Ele coloca aqui que dois são um só. Isso está em Gênesis capítulo 2, 24 e 25, né? E deixará o homem sua casa, deixará a mulher sua casa,
e os dois se tornarão uma só carne. E esse texto se refere a Gênesis, em parte. Isto é o casamento. Mas mais do que o casamento, fala sobre uma união física. Então vamos tratar um pouquinho sobre esta união física. Qual é o conceito que a gente tem sobre sexo, como igreja, como cristãos? O que a Bíblia fala sobre isso? Então já vou lhe adiantar que o sexo é bom, e foi Deus quem criou. Quando Deus fez o homem, quando Deus fez a mulher, Ele fez as genitálias do homem e as genitálias da mulher. As partes íntimas, para que alguns entendam, do homem e as partes íntimas da mulher. Deus fez todo o sistema de reprodução, porque era plano de Deus desde o início. Isso não foi depois do pecado, que aconteceu, o sexo não aconteceu depois do pecado. Já na sexta-feira à tarde, Deus pediu que eles se multiplicassem, então deve ter acontecido alguma coisa, porque era absolutamente lindo e normal, não era um tabu. Você percebe que eles não tinham, não precisavam colocar roupas, o que fizeram depois do pecado, porque os seus corpos lhes davam o limite necessário. Eles entendiam por si mesmos que não era necessário uma cobertura. Eles se sentiam humanos e sabiam quem era Deus. E como humanos, sem pecado, mas com a possibilidade de pecar, eles se respeitavam. Havia um limite natural, um limite na mente do homem. Não havia separação entre o homem e Deus. Não havia separação entre o homem e o homem, na sua mente. A confusão mental. Não havia separação entre o homem e a mulher. Eles viviam juntos. Então, primeiramente, sexo é uma coisa boa, foi criada por Deus. Alguns acham que, enquanto Deus estava cuidando de Eva, o diabo foi lá e colocou uma genitália no homem. Aí Deus foi olhar para Adão e o diabo colocou uma genitália na mulher. Isso não foi o diabo que fez, foi Deus. Então todo o princípio da teologia, vamos chamar assim, do sexo, do estudo do sexo, ele é divino, é bíblico. O que é a Bíblia? Os que já leem a Bíblia há mais tempo vão entender rápido o que eu vou falar. Os que estão começando a ler vão aprender uma coisa preciosa, que você vai aprender o contexto da Bíblia. Quando alguém conta um livro para a gente lê com mais facilidade. Dá um resumo. Esses dias me pediram para fazer uma resenha de um livro que vai sair por aí sobre o Amazonas, a história do Amazonas e tal. E eu me senti muito honrado, só que está difícil de ter um tempo para ler todo o livro, mas é empolgante, o que eu já li é empolgante. Uma resenha, você tem a resenha, aí você começa a ler o livro. Parece que você já vai entendendo. Qual é a resenha da Bíblia? A Bíblia é a história de um marido traído que não desiste da sua esposa. Quem é o marido? Deus. Quem é a esposa? Somos nós. No caso, Adão e Eva. É a história toda de um marido traído. E a linguagem da Bíblia é uma linguagem de relação de marido e mulher. Quando eu estava na igreja de Cidade Dutra, irmão Marques, estava entrando na igreja de Cidade Dutra, eu tinha um cabelão grande, usava salto carrapeta, calça boca de sino, cintura alta. Eu tinha cintura naquela época. Incrível, né? Mas, então, eu era um jovem, vinha de um conjunto de música rock, e sentei na igreja. Chamei a atenção de alguma garota lá. E ela sentou do meu lado e abriu a Bíblia. Quando ela abriu a Bíblia, estava lá um texto de Cantares. E eu olhei e fiquei vermelho. Porque ele dizia assim, venha comigo debaixo, alguma coisa, não me lembro exatamente. Venha comigo debaixo das uvas, da parreira de uva, lá te darei meus abraços, meus beijos. Eu falei, o quê? Isso tem na Bíblia? Fiquei com nojo da Bíblia. Não, esse livro aí tá. Falei para minha mãe, que coisa nojenta. Que a minha mãe já era adventista e eu estava entrando na igreja. Mas a gente não entende. Essa linguagem é a linguagem mais pura. Deus quer dizer assim, o meu relacionamento com você, aliás, o seu relacionamento com o cônjuge, ele é um vislumbre, uma sombra do que eu quero ter com você. Eu quero ter intimidade com você, não é sexo. Eu quero ter intimidade, eu quero ser uma pessoa íntima, eu quero ser um com você. Aí diz, né? Quando eu estou com Deus, eu sou um com Deus, isso é espírito. Então, Paulo faz esse contraponto aqui. A Bíblia é a história de um marido traído. A mulher sai correndo e ele sai correndo atrás da mulher. Aí você tem a história de Oséias. Eu tenho cá comigo que é uma história verdadeira. Se não for uma história verdadeira, é muito linda.
E ela é uma história que nos ensina muitas coisas. Deus falou assim: Oséias, meu profeta querido, vai lá e casa com uma prostituta. O quê? Eu? Vai pegar mal, eu vou aparecer na igreja com uma prostituta? Vai lá e casa com uma prostituta. E ele foi lá, casou com uma prostituta. Trouxe para casa, houve um tempinho, ela fugiu. Para onde ela foi? Foi para o prostíbulo, engravidou. Aí Oséias falou: bom, agora eu já não tenho mais responsabilidade, vai lá e busca a sua esposa. Mas Senhor, ela vai lá e busca a sua esposa. Ele foi lá buscar. Bom, ela fez isso mais uma vez, e mais outra. Pela terceira vez, Deus vai lá buscar. Mas Senhor, 3 filhos que não são meus. Uma mulher que não quer ficar comigo, ela quer ficar lá, vai lá buscar. E ele foi. Quando ele voltou, disse assim: agora, Oséias, agora você já sabe o que eu sinto. Vai pregar para o povo. E diga como é que eu me sinto com esse povo que toda hora fica fugindo com outros deuses. Aí a expressão bíblica: o povo fica adulterando com outros deuses. É linguagem de casamento. A Bíblia toda. E como é que a Bíblia termina? O livro do Apocalipse. Uma noiva, finalmente, vindo para abraçar o seu noivo. Cristo, noivo da igreja. É uma linguagem de casamento. Então, nós não devíamos ter vergonha do sexo. É uma coisa linda, Deus fez. Agora, como é que tudo isso começou? Platão, que influenciou muito a filosofia do mundo da sua época e até hoje, influenciou também a igreja, os nossos primeiros pais, ou os pais da igreja, como chamar, não os primeiros pais, os pais da igreja. Ele influenciou porque ele fez uma separação entre corpo e o mundo das ideias. Ele dizia que o mundo das ideias sim que é o bom, a mente é boa, o corpo é mau, então vamos maltratar o corpo. E alguns monges pegaram isso a ferro e fogo. Um deles foi Agostinho. Agostinho teve uma vida devassa, teve uma vida de fornicação, de adultério, de tudo que você pode imaginar. Quando ele se converteu, ele fez uma confusão entre luxúria, impureza e sexo. E ele pregava. Por isso a ideia de um líder religioso, que tem uma porção até hoje, não se casar. A ideia de manter-se sem sexo, o que complica muito, dispara alguns sentidos em alguns, que partem até para pedofilia. Então é uma questão bem interessante. Um outro foi Orígenes. Orígenes tomou ao pé da letra aquela expressão de Cristo, que o pecado deve ser cortado e lançado fora. E ele cortou o seu próprio pênis e jogou fora. Porque era o pecado. Era a confusão que Platão criou na igreja. E isso veio acompanhando a igreja. E pasmem, Platão é ouvido ainda em nossos dias. A gente ainda tem um preconceito sobre o sexo. E quando vai falar sobre sexo, fala baixinho. Mas para contar piada, a gente conta alto. Um bom cristão não deveria rir de piadas sobre sexo. E denigrem a imagem da mulher, geralmente, e do homem. Então, o pêndulo vai para cá e vai para lá. Mas quando a gente vê uma criança, o menino está se descobrindo. Eu tenho 2 filhos. E ele está atrás da porta olhando o seu pequeno pênis. Diz que a gente deve dar nome, né? Nome certo. Alguns chamam coisa, o negócio. Isso daí. Então, pênis é o nome, todo mundo. Ninguém se ofende se eu disser esse nome. Ele está lá atrás olhando. Aí vem a mãe: tira a mão daí, menino. Não, põe a mão aí não. Feio. Isso é feio ficar mexendo aí. Pronto. Já criou nele alguma coisa vai acontecer. Diz que a educação sexual tem que começar quando a criança está trocando as fraldas ainda. E nós lemos um livro e aplicamos. Esse popozinho aqui, eu falava outra palavra, né? Mas esse popozinho aqui, essa poupancinha aqui, é só sua. Só o papai e a mamãe que põem a mão aí. Mais ninguém. Aí a gente fazia ele repetir. Aí um dia minha mãe chegou em casa, ele sujou a fralda, ela foi tirar, trocar, ele: mãe, a vovó está pondo a mão na minha poupança. Você tem que explicar algumas coisas, tem que explicar, vai explicando. E explicando nas palavras que a criança pode entender.
e explicar que é uma coisa bonita, são as diferenças. E Deus fez isso bonito. Filhinho, quando ficar durinho o seu pênis, é porque você está com vontade de fazer xixi, então vai lá fazer xixi. Não precisa ficar mexendo, vai lá fazer xixi. Pronto, fez xixi, ele murcha, fica tudo certo. A menina, outro dia minha esposa aconselhou uma menina que a mãe, quando ela teve a menarca, a menarca, que é a primeira menstruação, a mãe disse para ela assim: "Ih, filha, bem-vinda, agora você vai ter uma vez por mês dores", e a menina ficou apavorada, ela não queria mais ser menina. Aí minha esposa foi aconselhá-la e tal. Essas coisas têm que ser encaradas com naturalidade. Por quê? Porque sexo é bom e Deus que criou. Não existe nenhum problema em ter uma visão correta sobre isso. Nenhum problema. A gente não fala em lugar nenhum. Então outros falam e outros ensinam. A TV ensina. A escola, através dos amigos e das revistas pornográficas, ensinam. E aí vai embora. Aí um dia, quando o seu filho tiver 14, 15 anos, ele vai adorar falar sobre isso. Aí você chama assim: "Filho, vamos ter uma conversa hoje. Hoje o papai quer ter uma conversa com você. Vamos falar sobre sexo." Aí o filho olha para você e diz assim: "Pai, o que você quer saber?" Ele tem a visão dele. A maioria não fala isso, né? Mas os adolescentes, deixar para a adolescência para dar aula de educação sexual, não. Eu li um livro que dizia assim: a educação sexual do seu filho tem que começar no primeiro beijo que você dá na sua namorada. É ali que começa a educação sexual. É como vocês dois vão se relacionar. Porque há tempo para tudo, diz a Bíblia. Se você já antecipa os tempos, já coloca a carroça na frente dos bois, já parte para intimidades físicas que devem ser deixadas para o casamento, então, você vai criar uma criança com alguma distorção de sexo. Mas se você se mantém dentro dos princípios, você já está começando a educar seus filhos sem tê-los. É muito importante a gente ter a visão de que o sexo é poderoso e é espiritual. Ele é espiritual. Isso é importantíssimo. Nós todos aqui fomos gerados por um intercurso sexual. Todos nós aqui nascemos de um orgasmo. Isso é uma coisa absolutamente natural. Então Deus fez, é bom, é poderoso e é espiritual. Por que espiritual? Vamos voltar ao texto aqui. Capítulo 7 diz assim: primeiro, mas por causa da impureza, quer dizer, casamento não tem nada a ver com impureza. Sexo dentro do casamento deve ser tratado com olhos espirituais, porque ele vai desenvolver o nosso altruísmo. Porque o sexo não é para mim, é para o outro. Quer ver? Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa. O que é isso? Uma mulher, apenas. E cada uma tenha o seu esposo, um homem. O momento de fazer sexo é quando você encontrou a pessoa com quem você vai viver a vida inteira. E seguindo os padrões da sua sociedade, da sua igreja. Mas é quando você escolhe alguém para viver a vida inteira. E quando esse momento acontece? Quando você geograficamente deixa seu pai e sua mãe, quando você tem condições de se manter, de manter uma família, aí você pode se casar e ter sexo. E a Bíblia diz assim: e faça muito, só pare em consenso mútuo, mas volta logo, para que não haja incontinência, que não haja interrupção. Teve um pastor nos Estados Unidos que fez um apelo aos irmãos da igreja. E ele disse assim: olha, tem 40 dias de oração, 40 dias de jejum. A Bíblia, 40 dias é um novo começo, é uma mudança. Eu proponho aqui 40 dias de sexo todos os dias para os casais da igreja. Quantos estão a favor? Todos os homens vieram para frente, as mulheres demoraram um pouco mais.
Ele conta a sua experiência e diz assim: houve um reavivamento. Todo mundo estava feliz na igreja. Todos os cultos, as mulheres e os homens sorriam. Sorriam. Isso é verdade. Mas qual é a visão que a gente tem? Marido e mulher. Vamos ler o texto seguinte, quer ver? O marido, verso 3, 7 e 3. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. Sobre o que está falando aqui? Sexo. E também, semelhantemente, a esposa ao marido. Olha aqui. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Sabe o que eu entendo com esse texto? Agora eu vou dizer que nem Paulo, né? Digo eu, não o Senhor. O que eu entendo? Eu entendo que Deus trocou as genitálias. Ele colocou as genitálias do homem na mulher e da mulher no homem. E que no momento do casamento, ou após o casamento, o intercurso é devolver ao outro o que é dele. Aqui está dizendo, a mulher não é dono do que tem, é o homem. E o homem não é dono do que tem, é a mulher. Isso pressupõe o quê? Que sexo é para o outro. Eu vou devolver o que é dela, e ela vai devolver o que é meu. Então, sexo não é receber, sexo é dar. Compreendendo isso, sexo é dar, não é receber. Sexo não é uma vontade, como eu estou com sede, isso não é. Estou com fome, come. Eu estou com vontade de fazer sexo, faço. A gente já tem acompanhado meninas, especialmente, porque é menina que fica grávida, né? Não sabe quem é o pai. Passou a noite lá no baile funk, teve relações com 5, 6. Não sabe quem é o pai. Está desesperado. Vai fazer DNA, mas não sabe nem em quem apontar. Não sabe nem quem são os 5. Uma outra menina, numa revista, dizia assim: fui num baile essa noite, foi muito bom. Beijei 18 rapazes, demoradamente, e fiz sexo com mais 3. Uma garota de 16, 17 anos. Cada vez mais estamos vendo o nosso povo, a nossa juventude fazendo sexo mais cedo. 12 anos, engravidando meninas de 12 anos. Qual a responsabilidade que um menino de 12 anos, de 13, uma menina tem para a vida? Eu tenho uma neta de 13 anos. E só em pensar que um dia ela vai namorar já me dá arrepio. E meu filho e eu já bolamos um plano para receber o rapaz no primeiro dia. Meu filho é bem maior que eu. E ele é advogado. Vai levantar a ficha, ele disse que vai levantar a ficha criminal do pai, da mãe, vai fazer um... Na hora ele não vai fazer nada, que a gente murcha na hora, né? Mas só em pensar, uma menina como a minha neta, 13 anos, grávida, tendo uma vida sexual ativa, e discutindo com as coleguinhas na escola. Por isso que a escola adventista é o melhor lugar ainda, apesar de qualquer coisa, é o melhor lugar. Discutindo com as coleguinhas, eu já estive com tantos, e a Bíblia diz assim, fez uma relação sexual, está casado. No tempo bíblico, o que marcava um casamento era ali o contrato público, né? Mas não tinha um cartório, era bem diferente. Era o sexo, era a relação sexual da primeira noite, que marcava o casamento. Em algumas tradições tinha que mostrar o lençol vermelho. A Bíblia diz que uma relação sexual é um casamento. Então essa menina que teve relação com 3 pessoas, casou 3 vezes na mesma noite. E sabe o que acontece quando a gente tem uma relação sexual? Você não está envolvido só fisicamente. Você está envolvido espiritualmente. E se você faz com pessoas diferentes, você cria uma confusão na sua cabeça. Desequilibra o sistema. Por isso a Bíblia diz assim, cada homem tem a sua mulher, cada mulher tem o seu marido. É um só, casamento quer dizer exclusividade, não tem experiência fora. Está meio monótono, vamos chamar alguém para fazermos sexo junto. Está meio monótono, saiu no jornal algumas experiências do casamento aberto. Era uma discussão entre um padre, um psicólogo, um filósofo, estavam discutindo e analisando alguns casais. O casal diz assim, não, nós estamos vivendo uma vida já há muitos anos, está virando rotina, então minha esposa me liberou. E eu a liberei para ela ter algumas experiências fora do casamento, para ver se dá uma pimentada na nossa relação.
Sexo é espiritual. Quando uma pessoa dessas, ela precisa ser tratada, sabia? Precisa ser tratada espiritualmente e até às vezes psicologicamente. Se ela tem uma vida ativa e não se guardou. Mas eu vou falar um negócio no final depois aqui que vai ajudar muita gente. Mas aqui diz assim, no momento do ato sexual eu dou para ela o que é dela e ela dá para mim o que é meu. Qual é a alegria de quem dá? É ver o prazer de quem recebe. Você vai receber um presente. Se você recebe o presente, assim, tá bom, obrigado, põe aqui. Quem deu o presente vai ficar chateado. Diz que o bom costume é assim, receber os uau, abre e diz assim, que beleza. Pronto, o outro saiu feliz. A gente estava numa festinha, demos um presente para uma pessoa, e a pessoa olhou e disse assim, puxa, eu já tenho uma camisa dessa cor. A alegria de quem dá é ver a alegria, o prazer de quem recebe. Então, quando há uma relação sexual, a preocupação de quem está envolvido é o outro. É a mesma coisa quando você casa com alguém. Eu caso porque eu quero ser feliz. Não vai ser feliz. Quando você casa com outro objetivo, eu caso para fazê-lo feliz. E o outro pensa a mesma coisa, porque é cristão e tem essa visão. Que maravilha de casamento. Um está tentando fazer o outro feliz. Hoje eu sofri porque minha esposa bateu o carro. Quer dizer, bateram nela. E bateram mesmo. Um camarada veio de ré. De ré porque quebrou a marcha numa subida, bateu 2 vezes. E ela estava nervosa, que a pessoa estava agredindo ela verbalmente, me ligou. Eu falei, não responda, vá direto para a delegacia, vá com calma. Eu sofri, porque eu amo. Isso, eu estou longe. Eu liguei para o meu filho, e ela estava a uns 200 quilômetros do meu filho também. Ela estava numa reunião. Aí meu filho acalmou, ele é advogado, conversou, estava na delegacia, orientou, etc. Disse, mãe, quer que eu vou aí? Eu falei, não, eu agora vou dormir no hotel, está tudo bem. Aí liguei para ela mais uma vez, tá? Não, vou dormir no hotel, estou entrando no hotel. Tá bom, então até amanhã. Porque a gente ama. Tenho certeza que os colegas estão aqui, estão ligando para a esposa. Que viajam. Aí, tudo bem? Tem sempre uma palavrinha assim mais íntima, né? Te amo. Meu cotozinho lindo. Eu não falo isso para minha esposa. Mas tem sempre uma coisinha, uma palavrinha que é do casal. É intimidade. Eu um preocupado com o outro. Minha esposa sabe que eu não gosto de coentro. Desculpa. Não gosto de coentro. Cheiro verde. Não gosto. Desculpa. Ela nunca vai colocar isso na comida. E o dia que ela colocar, eu vou ver que o negócio está mal mesmo. Quando você ama uma pessoa, você quer fazer o melhor para ela. Com que cabeça uma criança, um adolescente, vai ter a visão completa do amor? A luxúria, a impureza, ela desumaniza o ser humano, desumaniza a pessoa e animaliza essa pessoa. O amor é o contrário, ele humaniza e gratifica. O sexo, assim, mal conduzido, é uma desgraça. E a gente sabe disso. Meus papéis aqui. Bom, 2 exemplos bíblicos. Mulher samaritana, João verso 4. Eu não vou contar toda a história. O que acontecia? Uma mulher se encontrou com Jesus ao meio-dia, uma mulher reservada, uma mulher rejeitada pela comunidade feminina, porque as mulheres vinham de manhã e à tarde pegar água, ela ia ao meio-dia, sol forte, que não tinha ninguém. E ela tinha um problema. Conversou com Jesus e tal, e foi conversando, e não estava bem entendendo a conversa, e ela estava querendo talvez ir para um lado, e Jesus para o outro, porque ela tinha experiência de conversar com homens. Uma mulher digna, se um judeu lhe dirigisse a palavra, ela só obedeceria. Você pode dar água, ela dá água e não fala nada, vai falar nada. Uma mulher digna não falava nada. Mas aí, como é que você, um judeu, puxou papo? Tem gente que gosta de puxar papo, né? Esses dias eu fui viajar de São Paulo a Campinas, entrei no ônibus, falei assim, eu vou dormir a viagem toda. Aí entrou um camarada, sentou do meu lado, ô pastor, tudo bem? Falei, ai. E o pior, eu acordei quando a gente estava chegando em Campinas.
E eu sei que o cara estava falando comigo. Aí eu falei, ô irmão, me desculpa, eu estava com sono. Pastor, eu vi que o senhor não respondia, eu falava, o senhor não respondia. Eu estava dormindo. Sabe esse tipo de gente que quer puxar papo? Eu acho legal quando uma pessoa quer puxar papo. Mas ela estava querendo puxar papo. Por quê? Ela já estava no 6º casamento, e Jesus falou isso para ela. Esse daí não é nem casamento, esse que você tem nem marido é. Você casou 5 vezes. Analisando essa mulher psicologicamente, o que acontecia? Ela dava sexo para encontrar amor, e não encontrava amor. Eles lhe davam um teto e um nome, os 5. O 6º nem nome ele deu porque não estava casado. Só um teto. Lhe davam um teto, um nome, isso não era amor. Ela dava o seu corpo para o próximo, esperando receber amor. Não era amor. Ela estava carente. Até que Jesus disse assim, para de beber essa água suja. Eu vou te dar uma água limpa, se você quiser. Você não vai ter mais sede de amor. Você tem sede de amor e quer cumprir com o sexo? E hoje, as pessoas chamam amor, sexo de amor. Vamos fazer amor? Amor. Sexo não é amor. Sexo é um gomo da laranja do amor. Como andar juntos de mãos dadas é outro gomo. Como prestar atenção na conversa do outro é outro gomo. Como ver os filhos crescerem e educarem os filhos é outro gomo. É tudo a laranja do amor, ou a mexerica, como queiram. Mas sexo é uma parte boa. Deus fez e Paulo diz assim, é para fazer bastante. 40 dias. Essa a parte foi eu que acrescentei, não está na Bíblia. Por quê? Porque ele é espiritual. Mas a nossa sociedade reverteu tudo. A família não explica, as comunidades religiosas não explicam, a escola já está dizendo que é para ter um banheiro só para não constranger quem é menino e quem entrar no banheiro das meninas. Já está desvirtuando tudo, já está apagando tudo, fazendo uma confusão. É uma linha que está vindo por aí que a gente não pode aceitar calado. A gente, em relação a isso, a gente tem que ficar irado. Irado diante de uma coisa ruim. Em São José nós entramos dentro da discussão, a Igreja Batista e nós, e fizemos tirarem uma palavra do documento. Mas quantas cidades isso vai acontecer? Escola, comunidade religiosa, família, vai aprender com os amigos e com as revistas pornográficas, o menino já vai aprender que a mulher é um objeto e vai tratá-la assim. Primeira namorada, ele já quer fazer bastante coisa para contar para os amigos. E saibam que eles vão contar sempre mais do que fizeram, para mostrarem masculinidade. O pior que eu acho de tudo isso é que eles começam a aprender que a mulher é um objeto. É mais forte no homem do que na mulher, isso. Mas nós temos que fazer alguma coisa por isso. Nós como igreja, como comunidade, como família, deveríamos nos envolver. Tem a história de Davi, que eu vou deixar para outro dia, e eu vou agora para a virtude. A virtude é pureza. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles terão a Deus. Como é que a gente pode praticar a pureza? É tendo bons pensamentos, tendo a visão correta do sexo. Não procurando ver filmes, novelas, que apresentam isso, e hoje, e Big Brother muito menos ainda. É só para isso. Só para mostrar o corpo, só para mostrar as habilidades sexuais. O livro de Cantares é suficiente, não precisa do livro de Kama Sutra. Cantares é suficiente, ele é espiritual e é físico. Pureza de coração. Como é que eu consigo pureza de coração? Ficando na videira. Ficando na videira. Aí eu cuido do meu corpo. Uma das coisas da fidelidade a Deus é cuidar do corpo. E hoje nós falamos bastante sobre isso. O corpo é o templo do Espírito Santo. E a gente só consegue ter uma visão correta do corpo quando nós estamos ligados à palavra de Deus, ligados à videira, os frutos virão. Hoje nós temos aqui alguém que se ligou à videira. Hoje eu não perdi meu papelzinho. Me deram um papel que parece uma cartolina aqui.
Só que a letra está pequena, faz uma 18 que é melhor. Né? Keila Rocha dos Santos. É o pastor Daniel que vai fazer o batismo. Ele é secretário da MOPA. Daniel Carvalho vai batizar a Keila. A Keila tem uma história interessante, estava estudando a Bíblia, mas começou a frequentar outra igreja, outra denominação. E ela acabou tendo o desejo de se batizar nessa outra denominação cristã. E chegou o dia de preencher a ficha para aquela igreja e ela disse assim, não, eu não vou me batizar agora não, eu vou esperar um pouco. Eu vou orar. Daí ficou em oração e veio um texto de Provérbios para ela. E aí quando ela foi procurada pelo líder religioso daquela comunidade, ela disse, não, eu já me decidi, eu vou começar a guardar o sábado. E hoje a Keila está aqui para dizer, Senhor, eu quero estar ligada na videira, eu quero que o meu corpo te honre, que a minha mente te honre, os meus bens te honrem, os meus talentos, e você deve ter muitos talentos, para usá-los, para levar o Evangelho e expandir o reino de Deus. Então, Keila, segundo o seu desejo de se entregar a Jesus nessa noite, através do batismo, o pastor Daniel vai ter a alegria de poder batizá-la para perdão dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Uma salva de palmas para Cristo. Você tem algum parente aqui, algum amigo que veio acompanhar, Keila? Tem algum parente, amigo que veio aqui? Deixa eu ver, faz um tchauzinho. Estão ali, muito bem. Todos são membros da igreja? Que maravilha, que bom. Agora tem mais uma ovelhinha que tem que ser cuidada, não é? Porventura temos alguém aqui que ainda não passou pelo batismo? Que está conosco? Temos alguém? Você não passou? Não passou? Quero convidar vocês, quero orar por vocês. Vocês não vão ser batizados hoje, não fiquem com medo. Até que valeria a pena por causa do calor, né? Mas é mais significativo. Vou convidar, venham aqui, eu quero orar por vocês. Vocês têm amigos que os trouxeram aqui? Venham com seus amigos, por favor. Assim vocês vão ficar mais à vontade. Temos mais alguém que ainda não passou por essa experiência espiritual? Isso aqui é casamento com Cristo, viu? Isso aqui é casamento com Cristo. No dia do casamento oficial, ela já declarou amor para Cristo, mas o oficial era hoje, né? Que beleza. Deus abençoe vocês. Qual é seu nome? Gerson. Você? Naim? Você? Afonso? Jackson? Está acompanhando de você? Thaís. E você? Inaldo. Está acompanhando isso, né? Ah, ele é esposo dela. Como é seu nome? Inaldo. Olha, o Inaldo está aqui na frente. Agora a família tem que ficar completa em Cristo, né, Inaldo? Tem que seguir a Jesus com amor, com dedicação, como melhor amigo. Vai fazer muito bem para vocês. Eu acho que você já está caminhando para isso, né? Nós queremos ter uma oração nesse momento. Depois nós vamos ter uma música pelo Robson. Temos mais alguém? Tem mais alguém? Ok. Aí nos auditórios temos mais alguém? Pode vir à frente, alguém vai estar aí à frente para receber você, para orar por você. Ok? Pode vir, vem à frente. Vamos orar. Vamos orar. Pai querido, aqui temos um grupo de pessoas muito queridas. Dá a cada uma delas uma experiência espiritual. Que ao saírem daqui hoje, Senhor, mesmo tendo falado sobre este tema, elas entendam que nós temos que ser íntimos de Jesus Cristo, um só com Ele, espiritualmente. Que nós devemos ter no coração o mesmo pulsar do coração dele, na mente as mesmas palavras, e tudo isso a gente pode buscar sendo um ramo obediente, ficando na videira, sendo salvos pela graça de Cristo. Abençoa cada um na sua experiência cristã, que eles possam encontrar mais luz, mais determinação para fazer o que devem fazer, e que possamos estar todos juntos no Teu reino, aqui e no definitivo. Em nome de Jesus, abençoa-os, amém.